Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente ler os spoilers completos do capítulo 1112 de One Piece. Como a OPEX não tá mais postando, na verdade eu nem fui ver no site da OPEX se eles ainda estão postando os spoilers, mas a gente pegou aqui pela página do Twitter One Piece News. Se vocês quiserem saber as informações e spoilers iniciais de One Piece e os completos, vocês encontram nessa página do Twitter. Eu peguei essas imagens aqui do Twitter dos caras. Começando o capítulo 1112, nós temos como título Aspecto Difícil. E a capa, a história de capa da Yamato. No castelo da capital das flores, Kinemon dá dinheiro para Yamato e pede um favor. Então não tem nada a ver com o que eu falei nos spoilers iniciais, que era algo sobre treinar o Momonosuke. Sobre o título, na astrologia, um aspecto é um ângulo que os planetas fazem entre si no horóscopo. Continuando. O capítulo começa com um relatório da Marinha dizendo que todos os pacifistas em Egghead foram derrotados. Não menciona no relatório, mas foi Nasujuro. Nasujuro derrotou todos eles. Na costa da ilha, Frank derrota o vice-almirante Red King com um ataque Strong Right. Como eu falei, os vice-almirantes, a maioria são buchas. A gente pode tirar ali 3, 4, que são aqueles que foram cogitados a se tornarem almirantes antes daquela seleção envolvendo o mundo inteiro, que o Ryokugyu e o Fujitora foram adicionados para os almirantes, mas tirando esses, todo o resto ali é bucha. E esse Red King aí que foi apresentado recentemente já foi derrotado por um ataque que nem foi o ataque mais forte do Frank, foi só um soco de direita e o Frank derrota esse cara. A Bonnie transforma o vice-almirante Ponsky em uma criança e o chuta. Outro ponto também, que é o haki deles não serem tão fortes ao ponto de eles se protegerem contra o poder da Bonnie. E acabaram sendo transformados em crianças, esse cara aqui na verdade, e acabou sendo derrotado, foi chutado na verdade, pela Bonnie. O vice-almirante Guillotine fica chocado com quão cruel é Bonnie. Por mais que ele esteja na forma de criança, ela sabe que ele não é uma criança, ele é um adulto, então ela mete a bicudana mesmo. Nada do Zoro e Jinbe nesse capítulo. Como eu falei nos spoilers iniciais, tem a possibilidade do Zoro lutar contra o Nasujuro, mas nesse capítulo a gente não vai ter nada sobre o Zoro, mas sim sobre o Nasujuro. No laboratório, York conduz Mars até a sala com monitores, onde a mensagem de Vegapunk começou a ser transmitida. Mars dispara um enorme raio para destruir a sala em um instante, mas a transmissão não para. Então não tem nada a ver com essa sala de controle que tem aí os monitores, porque foi completamente destruído. York explica que a verdadeira fonte de transmissão é uma versão mais recente do Dendemushi criada por Vegapunk, chamada Haishin Dendemushi, que está escondida em um outro lugar. Se ela já sabia desde o começo, por que ela não falou para o Gorosei e levou ele até uma sala que não teria nada a ver com a transmissão que estava sendo feita? Será que ela pode estar querendo esconder ou ganhar tempo porque ela sabe que também vai morrer ou existe a possibilidade de morrer? Não sei. Mars planeja destruir todo o laboratório para eliminar rapidamente aquele Haishin Dendemushi, mas York o impede, dizendo que o andar de desenvolvimento de armas e a central elétrica também estão ali. Então, se destruir um, vai destruir tudo, e aí vai demorar muito mais para ser reconstruída a fábrica para a criação da Mater Flame, que é aquela arma gigantesca que destruiu uma ilha inteira, e o Imusama e os Goroseis querem várias dessas armas para começar aí um expurgo gigantesco no mundo de One Piece. Se o laboratório for destruído, a destruição será tão impactante que destruiria também a Punk Records. E ali é que está o cérebro do Vegapunk. E enquanto esse cérebro continuar vivo, o Vegapunk não vai morrer. É isso que a gente imagina. Enquanto eles conversam, Mars sente uma pequena voz vinda de Punk Records. Ele acha que deve ser o tal novo Dendemushi, então voa até lá. E será que ele utilizou aqui Haki da Observação e o Haki da Observação dele é tão apurado que no meio de tanta gente que está nessa ilha batalhando, ele sentiu uma pequena voz lá em Punk Record? Seria interessante. Corta para Stussy e Kako, que está consciente. Kako pergunta a Stussy se ela foi abandonada pela tripulação dos Chapéus de Palhas,
logo depois de trair a CIP-0 por eles. Stussy responde: eu escolhi permanecer aqui para completar meu último trabalho. Vou fechar o Frontier Dome enquanto a tripulação do Chapéu de Palha escapa. Então eles planejam ainda assim deixar Punk Record protegida por aquele domo depois que os Chapéus de Palha saírem, e a Stussy realmente ficou para trás, ou vai ficar para trás, porque ela tem ali uma eterna gratidão para o Vegapunk e daria sua vida por ele, porque desde o começo ela sabe que foi uma cópia, ou foi criada por ele como se ele fosse um pai para ela. E ele foi quem deu a humanidade para ela, porque ela sempre soube que era um clone. Então ela vai se sacrificar para proteger ali a Punk Record. Corta para o grupo da Nami. O Sop preparou o Cup the Buster do Sunny, mas sem o Vega Force One, o Sunny não consegue voar longe o suficiente para chegar ao mar. Edson diz para confiar nele e então voa em direção à barreira. Edson, simulação de dano externo em 78%, não vou morrer ainda. Aqui vou eu. Será que ele tá pensando ou vai tentar atravessar a barreira de laser? E aí ele tá vendo que o dano não seria suficiente para ele morrer. O que ele vai fazer do outro lado? Será que tem algum outro aparato tecnológico que ajudaria os Mugiwaras a saírem da ilha e o Cup the Buster fosse usado só depois para que eles conseguissem fugir? Continuando, corta para o grupo do Luffy. Jupiter suga o ar para dentro da boca com tanta força que Luffy, Dory e Brogy não conseguem avançar e são puxados para trás. A cara de Luffy está muito engraçada. Então Luffy tem uma ideia. O Jupiter é qual? É aquele loirinho? Deixa eu ver aqui rapidinho. O Jupiter é o loirinho que está transformado naquele verme gigantesco. Luffy, maldito seja, se você está com tanta fome, que tal você comer esse prédio? Luffy chuta um prédio inteiro para soltá-lo do chão e depois joga na boca de Jupiter. Depois disso, Luffy fica sem energia e se transforma no velho Luffy mais uma vez. O Luffy tá ficando sem energia muito rápido, não? Para derrotar o Kaido. Depois que ele despertou no Gear 5, foram 2 transformações do Gear 5, o Luffy lutando muito mesmo, para que ele pudesse ir na batalha final, ou na última transformação, o Luffy só se destransformou depois que lançou seu ataque final. E aqui ele tá meio que se destransformando rápido demais, não sei. Mas o Oda trouxe algo que muita gente vai chamar de Deus Ex Machina, porque Brogy dá a ele a comida especial de emergência de Elbaf chamada Hakao, baseada em um prato nacional da Islândia que consiste em carne de tubarão fermentada. O Brogy dá pro Luffy essa comida, mas inicialmente o Luffy não acha ela tão gostosa, mas imediatamente volta à sua forma normal. Não, o Gear 5. Então existe uma comida tão ou mais nutritiva que a comida feita pelo Sanji com as 99 receitas do Okama Kenpo. E aí, com esse tipo de receita aqui, ou esse tipo de comida, o Luffy recupera suas forças no instante. E se tiver mais, nosso amigo Lufão não vai mais cair. Então isso aqui pode ser considerado um Deus Ex Machina, dependendo de como o Oda vai querer usar isso nessa batalha aqui. Continuando, o Arcuri está os perseguindo, então Luffy usa o seu Gomu Gomu no Red Rock na cabeça de Arcuri, mas acaba machucando o próprio punho, já que a cabeça de Arcuri é muito dura. Vixe Maria, o cara tem... O Arcuri é aquele javali de 4 presas, e o Luffy não conseguiu dar dano no cara e sofreu dano, então quer dizer que ele é mais resistente até que o Kaido, porque a maioria dos ataques do Luffy, depois que o Luffy aprendeu o Haki do armamento avançado e imbuir os golpes com o Haki do Rei, o Luffy tava batendo e macetando o Kaido, e o Kaido tava tomando todo aquele dano. Então o Arcuri é ainda mais resistente que isso. Corta para Lab Pace. Saturn está subindo até as nuvens. Podemos ver suas pernas chegando onde está o grupo de Nami. Corta para o litoral nordeste. Novamente para o grupo de Bonnie, onde um dos gigantes é abatido repentinamente. Nasujuro aparece, parando em frente ao navio de Elbaf. Ele está assustador nesse painel.
Então, assim como eu falei que tinha uma teoria rolando aí de que Zoro poderia salvar a Bonnie, chegou o momento. Então, assim como a Bonnie salvou o Zoro na verdade, ela meio que evitou que um almirante fosse mandado até Sabaody naquele momento pro Zoro, mas depois o Luffy acabou com tudo isso. Então, será que nesse momento aqui o Zoro vai chegar para salvar ela, lutando contra o Natsujuro? Isso seria bem interessante. Bonnie, quem é você? Corta pra Punk Record na última página do capítulo. Mars volta sua forma humana e entra no local enquanto a mensagem de Vegapunk ainda está sendo transmitida. Shaka, Stella, temos apenas mais 1 minuto. Vegapunk, eu sei disso. Mars entra ou encontra o Raishin Dendemushi no chão de uma sala escura. Mars, então é isso, você está sem sorte, Vegapunk. De repente, Mars ouve algo estranho, efeito sonoro em japonês que é usado para bolhas ou líquidos. Mars olha para cima e observa algo com uma cara séria. Teremos uma capa colorida de One Piece, e One Piece será a capa da Jump na próxima semana. Quem será ou quem poderá estar nesse local aí que o Mars encontrou esse Dendemushi especial? Por esse efeito sonoro de bolhas ou líquidos, eu consigo imaginar aí o Serafim do Jinbei, que tem a Akuma no Mi, que transforma o ambiente em líquido, dá características liquefeitas, não sei se seria essa a palavra, para coisas sólidas. E aí seria o Serafim do Jinbei que estaria aí protegendo essa sala, mas o Gorosei tem autoridade máxima em relação aos Serafins. Ou será que o Vegapunk também colocou ali um gatilho para que não seja os Goroseis com a maior autoridade em relação aos Serafins? É algo que fica pra gente pensar. Mas eu quero saber as suas opiniões em relação a isso. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!